E eu realmente gostaria, então, que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler. Eclesiastes, capítulo 3. Que fala assim, nós vamos ler ali a partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Ou seja, Deus fará renovar-se o que passou. Senhor, nós queremos, Deus, nessa manhã, nos colocarmos, Deus, na Tua presença, Senhor. Queremos, Deus, realmente pedir, Senhor, que o Senhor venha, Deus, sobre nós nessa manhã. Que o Senhor realmente, Deus, possa nos renovar, Senhor. Que realmente, Deus, o Senhor possa, Deus, nos transformar. Que o Senhor possa, Deus, realmente, Senhor, trazer sobre nós, Senhor, a Tua presença. Deus, como é precioso, Senhor, podemos experimentar da Tua presença, assim como experimentamos no período aqui da adoração. Senhor, nos leva, Senhor, a contemplar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, nesse ano, Senhor. Faz, Senhor, realmente, Deus, que nós sejamos, Deus, confrontados, encorajados por Ti, mas que realmente, Senhor, nós possamos viver um ano, Senhor, diferente de tudo aquilo, Deus, que já vivemos. Não, Senhor, porque o ano está sendo novo, mas porque nós teremos um novo posicionamento, Senhor. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, ele começa falando, não começa falando do homem, né? E realmente assim, a gente vê e percebe que sempre que vai vir um novo ano, a gente fala realmente de promessas e nós amamos isso e nós profetizamos um ano maravilhoso, cheio de bênçãos, no nome de Jesus, mas também eu sinto uma urgência da parte do Senhor. E quando nós lemos esse texto aqui de Eclesiastes, o que me parece realmente assim, é que não é o tempo que nós conhecemos, não é o tempo que quer dizer assim, o tempo que a gente sempre fala sobre as nossas coisas, mas é o tempo debaixo do governo de Deus. O tempo realmente debaixo do governo do Senhor. Sabe, nada é aleatório. A nossa vida, né, ela não é linear. Então, realmente, mesmo quando a gente não entende as coisas, há um propósito eterno em andamento. Há um propósito que Deus está a fazer em andamento para as nossas vidas. E Eclesiastes nos chama realmente a descansar, sabe, na soberania divina e querer controlar menos. Então, realmente, nós estamos aqui a iniciar um novo ano e talvez, né, nessa manhã,
você consiga se identificar aqui algumas coisas. E como o Miguel pregou aqui esses dias, né, a palavra do Tiago ainda não ouvi, mas vou ouvir. Mas o Miguel falou sobre o abrandar, sobre as dificuldades, sobre as coisas. E nós realmente precisamos entender que o nosso tempo, ele realmente não é o tempo de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês, né, sobre isso. A vida, ela não é assim, uma vida linear. A gente sempre acontece, né, coisas. Às vezes eu falo assim, a nossa vida, a vida de cristão é uma montanha russa, não é? Um dia está assim, outro dia está assim, aí você sobe de novo, se desce, faz assim e tal, enfim. E assim é. Glória a Deus, né? E Eclesiastes aqui, eu gosto desse texto muito. E quando o Senhor começou a falar comigo, é porque assim, o bom é que Eclesiastes, ele nos liberta da culpa de sempre ter que estar tudo bem. Porque aqui está dizendo, há tempo de chorar, há tempo de parar de chorar, há tempo disso, há tempo daquilo. Então, há tempo para todas as coisas, né? Há estações legítimas nas nossas vidas, onde realmente a gente vai ter dor. Outros momentos, as estações serão de alegria. E sabe, queridos, espiritualidade saudável não é negar o sofrimento, mas é saber que nós podemos atravessá-lo com fé. Amém? Então, quando nós entendemos que Deus governa o tempo e que há tempo para todas as coisas, nós percebemos então que há momentos em que não é mais sobre esperar, mas é sobre reconhecer. E nessa manhã eu quero falar para você, o tempo acabou. É reconhecer que o tempo acabou. Aí você fala, mas como assim, pastora? Não é o primeiro culto do ano? Como assim o tempo acabou? O tempo acabou para a nossa vontade. Nós temos uma vaga ideia de que nós temos todo o tempo do mundo para corresponder a algumas coisas. Mas nós só temos 24 horas por dia para tomar decisões. E para saber o que nós fazemos durante essas 24 horas no dia. Então, realmente, nós precisamos entender reconhecer que Deus, porque, queridos, é sobre Ele. Nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício dele na cruz por nós. E nós precisamos entender que Deus tem urgência. Deus não vai mais esperar com que nós realmente entendamos e falamos, mas amanhã eu faço isso, semana que vem eu começo. Porque o Senhor tem urgência. Então, nessa manhã eu quero dizer, o tempo acabou para a tua vontade. E para nós, cabe realmente ter discernimento para saber qual a estação nós estamos a viver. Para realmente para nós, para mim e para você, cabe realmente entender que o erro não está em chorar. O erro não está em ter dor. O erro não está realmente a passar por um momento difícil. Mas muitas vezes o nosso erro está em querer plantar no momento que é hora de colher. Muitas vezes nós não percebemos que está na hora realmente de arrancar. Ou talvez a gente ache que está na hora de segurar alguma coisa que Deus já pediu para você soltar há muito tempo. Então nós realmente precisamos entender que realmente nós precisamos priorizar a nossa vida com o Senhor. Quando nós entendemos que o tempo acabou para as nossas escolhas, e quando nós colocamos isso diante do Senhor, nós teremos um ano melhor. Porque quando nós vivemos debaixo da vontade do Senhor e não da nossa, nós sabemos que tudo vai bem. Amém? Então, realmente, eu queria pedir para o pessoal lá, gente, eu me sinto tão sozinha aqui em cima e um silêncio nessa igreja. Tem como colocar um fundinho musical assim baixinho, eu me sinto melhor. Enfim, vamos lá. Então, hoje talvez o Espírito Santo esteja nos chamando, né, a atenção para que a gente possa fazer mais. Para que a gente possa discernir melhor o tempo ao qual nós estamos adentrando.
para que realmente a gente saiba entender o que Deus está construindo agora na minha vida. O que Deus espera de mim para esse ano? O que o Senhor está encerrando? O que Deus não quer mais que eu traga para a minha vida hoje? O que Deus não quer mais que eu traga para viver e continuar carregando alguns pesos? Mesmo que hoje pareça confuso ou doloroso, nós conseguiremos enxergar o tempo com outros olhos, quando nós realmente, quando a gente consiga enxergar, né, que o tempo do ciclo, ele pode estar encerrando um ciclo e a iniciar outro ciclo. Todo ano traz coisas novas, amém? Então, realmente, a gente precisa entender que a beleza da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, ela nem sempre será imediata. Ela nem sempre brilhará todos os dias, nem sempre terá sol todos os dias na nossa vida, mas a gente realmente precisa entender que a beleza existe. Porque é o plano eterno de Deus para nós. Há um plano eterno do Senhor para a tua vida, para a minha vida. E pode ser que tenha dias realmente que sejam dias de chorar. Mas nós temos a esperança de saber que vai ter um dia de se alegrar. Vai ter um dia realmente dessa estação parar. E sabe, nada, queridos, nós que somos filhos e filhas do Senhor, nada que é desse mundo, nada que é terreno, nos satisfaz por completo. Por isso que às vezes nós, homens, estamos sempre buscando algo, em busca de algo, por quê? Porque realmente nós fomos criados para algo maior. Como eu li ali em Eclesiastes, como nós lemos, o Senhor plantou em nós o desejo pela eternidade. Então, Deus está construindo em nós algo que é eterno. Deus está construindo em nós realmente algo que é maior. E é por isso que muitas vezes esse vazio que nós sentimos não é falta, mas talvez seja um convite, um chamado para que nós possamos viver alinhados com os planos de Deus para nós, com o tempo de Deus para a nossa vida, e não apenas com resultados imediatos. Eu já falei aqui, nesses dias, quando eu ministrei, que as coisas terrenas, as coisas materiais, elas se vão. Mas nós realmente estamos construindo algo para a eternidade. Então, realmente, nessa manhã, nós precisamos entender que talvez você olhe para você e fale, nossa, né? Estou atrasada com isso, estou atrasado com aquilo. Poxa, já tenho tantos anos e não consegui fazer isso, não consegui agora. Sim, queridos, nem todo atraso é uma negação. Nem todo fim é perda. Nem toda dor é castigo e nem toda espera é desperdício. Nós realmente precisamos saber que o tempo certo não é quando nós queremos que as coisas aconteçam, mas quando estamos prontos para o propósito. Vocês já pararam para pensar que as coisas elas acontecem na nossa vida, não porque chegou a hora, mas porque Deus olha para nós e vê, agora sim, agora está maduro. Agora está maduro para viver aquilo que eu tenho para que você viva. Agora sim, chegou o tempo de uma mudança radical na sua vida. Então, realmente, o tempo certo não é quando a gente quer. Sabe, o tempo acabou para que nós continuemos dando desculpas e mais desculpas. O tempo acabou para que a gente não entenda mais o propósito que Deus tem para nós. O tempo acabou para que realmente a gente corra atrás de coisas que não são importantes na nossa vida eterna. Eu não estou aqui dizendo que não é importante trabalharmos, construirmos uma vida, mas a nossa prioridade tem que ser o que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim para esse ano. É muito bom quando nós fazemos, e eu creio que temos, por falar nisso, nós temos aqui
marca a página, quem não pegou, quem não teve aqui no culto da virada do ano. No final, nós vamos ali distribuir para você colocar ali os seus compromissos de oração, aquilo que você quer viver. Mas a primeira coisa é, Senhor, é o tempo de eu viver isso. Senhor, é o tempo de eu viver isso. É o tempo realmente de acontecer isso. Então, realmente, sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando nós não entendemos que a urgência que Deus quer é a nossa correspondência. É a nossa correspondência em fidelidade a Ele, em obedecer os princípios que estão na palavra, em obedecer aquilo que Ele quer, porque muitas vezes a gente não percebe que nós não estamos correspondendo com o Senhor. E aí a gente luta, a gente vai, a gente se esforça, e aí todo o trabalho humano parece que ele é em vão. Porque nós não percebemos que talvez o que o Senhor queira é o nosso coração. E aqui em Eclesiastes, Salomão, que alguns dizem que é realmente o autor, né, desse livro, ele nos leva a uma pergunta incômoda, que ele fala assim, né, traduzindo aqui, tradução da Leslie. Vale a pena correr tanto se não discernirmos o tempo de Deus? Será que vale a pena nós continuarmos fazendo tudo que nós estamos a fazer, se nós não discernirmos, esse é o tempo do Senhor para mim? Esse é o tempo de Deus para que eu faça isso? Esse é o tempo de Deus para eu plantar? Ou esse é o tempo de Deus para eu colher algo? O que será que é o tempo? Há momentos em que nós continuamos nos esforçando. E sabe, queridos, trabalhar fora da vontade de Deus só gera em nós um cansaço. Só gera em nós frustração. Só gera em nós uma esterilidade espiritual. Porque muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer. Mas você não pergunta. Nós às vezes não perguntamos, Senhor. E hoje, nessa manhã, o Senhor realmente falou comigo sobre, quando eu falei, Deus, o que eu vou falar? Porque é o primeiro culto do ano, eu acho importante. E o Senhor falou assim, eu tenho urgência. E o nosso tempo, querido, o seu tempo acabou. Para desculpa, para pensar, não, hoje eu não estou mais, eu não estou bem, eu fui tão ferido, eu não sei se eu quero participar de um GC, eu não sei se eu quero fazer isso, sabe? Não há mais tempo para nós não queremos ter um compromisso com Deus. Não é com uma instituição, é com o Senhor. E quando nós não priorizamos Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, pode tudo acontecer. Mas quando nós não priorizamos Ele, nós não vamos ver, nós vamos nos cansar. E aí, na própria palavra, tem um versículo que fala que a esperança adiada fere o coração. Só que muitas vezes a gente coloca a esperança, a gente coloca a nossa expectativa em pessoas, em emprego, ou em alguma coisa, e não em Deus. E aí a gente se frustra. E aí o teu coração vai ficando endurecido, o teu coração vai ficando frustrado, e você não consegue enxergar a beleza do novo que Deus está a fazer. Então, realmente, nós precisamos entender que quando Deus fala, o tempo acabou, não é porque Deus falhou na tua vida, ou porque você falhou. Mas é porque Ele está nos movendo daquilo que é temporário para aquilo que é eterno. Amém? Vou falar de novo. Quando Deus fala para nós, o seu tempo acabou, não é porque houve falha nem da parte de Deus, nem da nossa parte, mas é porque Deus está te movendo daquilo que é temporário para aquilo que é eterno. Aleluia! Glória a Deus que nós temos realmente um Deus que quer com que nós alinhemos o nosso coração para entrar nesse ano alinhado com o tempo dele e não com o meu tempo. E não com aquilo que eu acho que é o certo. E realmente nós precisamos entender que quando Deus finda uma estação, Ele finda porque Ele não quer que nós vivamos presos no passado.
Ele não quer realmente que a gente fique tentando entender o que está acontecendo agora. Ele não quer que nós sejamos esse tipo de pessoas, né? Que a gente, sabe, o que Deus quer, Ele tem urgência, que nós paremos de lutar com o que já foi. O que foi, foi. Foi. Não tem mais tempo. Eu sei que há circunstâncias difíceis na nossa vida. Eu sei realmente que há mesmo coisas que nos machucam, coisas que nos ferem, coisas que nos frustram, coisas que são difíceis de aceitar, coisas que muitas vezes nós não entendemos o porquê. Mas sabe, queridos, nunca se viu tanto falando sobre cura emocional, sobre isso. Amém, nós temos que ser curados, mas não há nenhuma ferida emocional que o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, não seja poderoso para curar. Nós não podemos ficar vivendo de cura em cura, de culto disso para aquilo, não. Nós temos que saber, sim, aconteceu, as coisas acontecem conosco e nos deixam mais fortes, nos amadurecem e nos levam para viver esse novo tempo com Deus. Nós não podemos mais ficar realmente presos, sabe? Então eu quero compartilhar com vocês que o tempo acabou para a ansiedade. O tempo acabou realmente para que a gente tente controlar tudo. O tempo acabou para que você tenha o controle de tudo, mas o tempo acabou para que você permita o tempo de Deus vir sobre a tua vida nesse ano. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não entende que fins que não têm o fim que a gente deseja, não são derrotas. Não são derrotas mesmo. Mas realmente a gente precisa entender que são transições. Transições. Se nós realmente fazemos tudo conforme o Senhor tem falado, se nós escutarmos a voz do Senhor, e aquilo ali, então, aconteceu algo, você tem que entender, Deus está me movendo. Deus não quer que eu pare aqui. Deus está me movendo de estação. Deus não quer que eu permaneça nesse lugar. E sabe, há decisões, queridos, né? Que nós não podemos mais deixar para amanhã. Há decisões que nós precisamos tomar, que não dá mais para adiar. Há decisões que nós precisamos tomar, há negligências que nós não podemos mais permitir na nossa vida. Há coisas que realmente a gente não pode mais falar assim, depois eu vejo isso. Depois eu vejo, eu não quero, Senhor, eu sei, Deus, que é importante fazer isso, mas daqui lá em fevereiro eu vejo, em janeiro eu vou descansar. Acabou realmente esse tempo e a gente precisa entender e ter temor do Senhor. O temor do Senhor nasce quando nós entendemos que o tempo é limitado. Fala para o irmão do seu lado, que vocês estão muito quietinhos, tudo me olhando aqui. Fala assim, o tempo é limitado, mas o propósito é eterno. Então, nós temos 24 horas por dia para tomar decisões. E a decisão que eu tomo hoje vai estar fazendo o meu futuro e a minha eternidade. Então, eu acredito realmente que não é mais tempo de nós ficarmos assim, no meio termo. Quando nós realmente entendemos que nós temos que aceitar que o nosso tempo acabou, e agora é hora do tempo do Senhor ser estabelecido na nossa vida, não há mais voltas a dar. É assim que fala? Nós realmente precisamos entender que o tempo acabou para viver sem discernimento. O tempo acabou para insistir naquilo que Deus já encerrou. O tempo acabou para adiar a obediência. E o tempo acabou para negociar princípios. Sabe, queridos, nós temos aqui um ano e nós pensamos assim, algo novo. Deus está fazendo algo novo. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19.
eu vou antes de nós ler, eu vou falar para vocês que nesse tempo, no final do ano, assim, né, nesses dias, eu estava assim tão, Senhor, eu estava assim realmente tão, eu não sei nem a palavra, enfim, mas eu não tinha assim muita perspectiva, eu não tinha assim, eu estava mesmo assim, só vamos, né? Mas quando o Senhor começou a falar sobre isso comigo, eu falei, Deus, como pode? Como pode nós esquecermos disso, que está escrito aqui em Isaías, que fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, Deus não está dizendo apenas assim, não fique preso no passado, esqueça das coisas para trás, mas Ele está ordenando, não vos lembreis daquilo, não considereis só o tempo que já passou, mas lembre, eu estou fazendo algo novo. Deus está a fazer algo novo, e Ele quer que nós possamos realmente entender que o que Ele está fazendo é no tempo dEle, é conforme aquilo que Ele tem. Então memórias, sabe queridos, memórias não resolvidas, nos mantém presos, nos mantém assim, faz com que a gente seja pessoas vivendo em tempos que Deus já encerrou. Já encerrou, tudo que passou ontem, passou. Você pode voltar no tempo? Não. Então, encerrou, as coisas ficaram para trás. Os erros ficaram para trás. As nossas negligências ficaram para trás. A nossa falta de comprometimento e fidelidade com o Senhor ficaram para trás. Porque realmente, nosso coração não deve habitar no ontem. Porque quando nós ficamos presos ao ontem, nós perdemos o novo que Deus está a dizer, a fazer. Nós perdemos a sensibilidade para aquilo que Ele está a construir nas nossas vidas. Sabe, nós não podemos realmente viver ali no passado, porque encerrar isso é o que libera espaço. É igual o nosso telemóvel, né? Não sei vocês, mas eu vivo sofrendo com falta de espaço no meu telemóvel. Falta de, não tem mais como armazenar, não dá mais. Por quê? Porque fico lá, presa com algumas coisas, algumas fotos, alguns vídeos que nem fazem sentido. Eu não sei vocês, irmãs, mas eu tenho uma mania que eu chego nas lojas e eu vejo uma coisa, eu tiro foto e mando para a família, e mando para não sei quem, e mando, e está lá um tempão. Né? Então, assim, isso aí, o que a gente precisa fazer quando acontece isso? A gente precisa apagar, para dar espaço para o novo. Então, é isso que nós temos que fazer. Dar espaço, liberar espaço, porque o Deus, e sabe, porque o novo de Deus não depende de um tempo favorável. O novo de Deus não vai acontecer na minha e na sua vida quando tudo estiver lindo, perfeito, maravilhoso, não é? Às vezes a gente fica assim, vou pegar aqui alguma coisa, deixa eu pensar. Eu não sei se agora eu vou ter filho, porque ainda não ganho o suficiente. Eu não sei se agora eu vou comprar isso, porque, queridos, nunca vai ser o suficiente. Porque o nosso nível de contentamento, geralmente, ele é maior do que aquilo que a gente consegue, do que a gente tem. E nós precisamos aprender a ter um nível de contentamento conforme as nossas possibilidades. Então, o novo de Deus, ele não depende de um cenário favorável para acontecer. Mesmo em lugares secos, confusos, no deserto, Deus está fazendo uma nova rota. Como nós lemos aqui. Ele está fazendo algo novo no deserto, num tempo difícil, num tempo complicado. Deus cria rotas e sustento. Amém? Mas sabe, queridos, nós só conseguiremos trilhar esse caminho quando realmente nós decidirmos, né? Realmente
e aceitarmos a sair desse lugar de controlar o nosso tempo, de controlar a nossa vida, de realmente nós sermos o dono do nosso nariz. Mas nós falarmos, Senhor, a partir de hoje é o Senhor que cuida do meu narizinho. A partir de hoje é o Senhor, eu vou aqui, eu vou caminhar pé por pé, bem devagar, no caminho que o Senhor vai me dizer. E aí tudo vai ficar bem. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos lutadores. Nós somos pessoas que não deixamos nos abater por qualquer vento, amém? Por qualquer tempestade, não. Porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Então, a gente realmente pode falar, Deus, hoje realmente parece que a noite está maior que o dia. Que a noite, o dia não rompe nessa minha noite. Mas se você entender que se você permitir com que Deus seja o dono da sua vida, o dono do seu tempo, e você caminhar devagar, e nunca perder o foco, nunca perder o olhar de Jesus, você vai ficar bem. Porque tudo que o Senhor faz é por amor a nós. Então, queridos, o tempo acabou para viver coisas passadas, amém? E o tempo acabou para lembrar, né, mais daquilo que Deus já fez do que aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. Nós temos realmente que focar nisso. O novo de Deus começa quando Ele decide fazer. Mas não é mais, é quando nós decidimos deixar Ele fazer. Quando nós lemos aqui o que está em Isaías 43, que está dizendo, eis que eu vou fazer algo novo. Lá em Apocalipse também fala, eis que tudo se fará novo. Há um novo para nós, amém? Há um novo para nós vivermos, há um novo para nós desfrutarmos. Mas esse novo, ele só virá quando eu e você realmente nós permitirmos que isso aconteça. Então, a gente realmente precisa entender que Deus é o Deus que quer nos dar coisas novas. Mas nós precisamos deixar com que realmente o Senhor venha. E nós precisamos reconhecer e falar, Senhor, eu entendo, então o meu tempo acabou. O meu tempo para não querer viver os teus propósitos. O meu tempo para não ser obediente com aquilo que está na sua palavra. O meu tempo de negociar princípios. Ah, não, isso tudo bem, isso daqui está tudo bem, queridos. Não há mais tempo, Deus tem urgência de trazer o novo para a sua vida, para a minha vida. E sabe, e isso realmente me faz ver que o novo de Deus, ele não é, muitas vezes, o novo do Senhor, ou o toque de Deus, vem de uma forma tranquila, né? Hoje eu estou tranquila, né, gente? Mas eu estou super animada. Tranquila. E outras vezes Deus precisa romper aonde você está paralisado. E sabe, queridos, a única forma de nós realmente permitirmos com que isso mude na nossa vida é quando nós realmente deixamos a luz da vida, a luz verdadeira que é Jesus, entrar no nosso coração. Não há outra forma de nós realmente vivermos aquilo que Deus tem para nós, se nós não permitirmos que a luz de Jesus brilhe em nós. E sabe, eu acho tão lindo, e eu amo Gênesis. Vamos ler Gênesis comigo, no capítulo 1, ali no versículo 3. Quer dizer, podemos ler desde 1. Diz assim, opa, saiu aqui. Saiu, vou ter que, acho que minha mão está gelada. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pensem, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali já havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E estava então ali desse jeito, e ali no 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos parar para pensar que a terra estava um caos. Não havia separação de nada. E aí, Deus vem e fala, haja luz. E quando o Senhor falou isso, haja luz, se você for ler lá no original, você vai ver que não foi uma coisa assim, e o céu abriu. Não, o céu rompeu. E a luz veio, e então o Senhor precisou fazer distinção entre dia e a noite, entre todas as outras coisas que a gente pode ver. Antes da ordem, havia um caos, havia trevas, e então a luz brilhou. Sabe, queridos, nós realmente assim, a gente precisa entender que muitas vezes, para que nós possamos romper, para viver o novo de Deus, para romper, nós precisamos realmente abrir o nosso coração e permitir com que a luz verdadeira, com que o Espírito Santo rompa dentro de nós aquilo que nos impede de viver o novo, aquilo que nos impede de entender que o tempo de eu querer ser o dono da minha vida acabou. Nós realmente precisamos entender que Deus muitas vezes, Ele vem assim, né, com luzinhas, né? Eu não sei como vocês podem pensar, mas eu consigo já ver na minha cabeça, assim, a gente aqui no louvor, e aquele toque suave do Senhor, como se tivesse, assim, pequenas gotículas. Mas muitas vezes o Senhor precisa vir romper, Ele precisa entrar, Ele precisa vir de uma maneira, assim, assertiva, para que o romper de Deus na nossa vida, Ele não seja temporário, mas Ele seja permanente. Permanente, não é só aqui, num culto, no outro, não, mas é todos os dias. Nós realmente deixarmos com que isso venha e rompa. E sabe, muitas vezes Deus, Ele não vai pedir explicação para você. Ele não vai falar assim, olha, querido, hoje está tudo bem para você se eu vim assim e romper o céu sobre a sua vida? Porque o teu tempo de querer dizer para Deus se sim ou não, acabou. É o tempo do Senhor para nós agora. É o tempo realmente de nós olharmos e falarmos, Senhor, eis-me aqui. De contemplar a beleza do Senhor. De contemplar, colocar um louvor na sua casa logo pela manhã, e você orar e você se permitir sentir a presença dEle. Não há algo, eu desconheço, algo tão prazeroso logo pela manhã, do que você desfrutar da presença do Senhor. E é tão gostoso, mas sabe, queridos, Deus realmente, Ele não falou assim, eu vou organizar aqui agora, esse caos que está na terra. Ele simplesmente, Ele deu uma palavra. E essa palavra veio e rompeu. A luz rompeu do céu. Então, sabe, queridos, antes de Deus organizar, Ele ilumina. Então, nós precisamos entender que nesse tempo que acabou, a luz do Senhor quer iluminar o teu caos. A luz do Senhor quer iluminar, talvez, a bagunça interna que esteja dentro, para que Ele realmente possa vir e romper sobre nós o tempo dEle. O tempo, o propósito que Ele tem para mim e para você. Todos nós aqui fomos chamados para ser um agente de transformação. Vocês sabiam? Todos nós temos dentro de nós um propósito que foi colocado na nossa vida muito antes da gente nascer. E todos nós fomos chamados para ser um agente, para abraçar alguém que está necessitado, para estender a mão para alguém que precisa de um apoio. Todos nós temos um amor que fomos conquistados por Jesus
Amém? Todos sentimos esse amor de Deus, que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E esse amor tem que ser o que nos move, porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Deus, o que Jesus já fez naquela cruz, por mim e por você. E nós precisamos realmente de uma vez por todas entender que quando Deus vem com essa luz e Ele rompe, muitas vezes de uma maneira assim, uau, eu não sei falar essa palavra, mas às vezes assim, em inglês é broke out, é uma coisa assim, uau, rompeu, é vir com força. Quando nós realmente entendemos e permitimos que Deus rompa com o nosso vitimismo, com as nossas dores, com as nossas frustrações, com aquilo que nos prende. Quando realmente a gente entender que é isso, vai haver uma ruptura sobre o que nós somos e aquilo que Deus quer que nós sejamos. E quando houver essa ruptura, nós então viveremos para aquilo que Deus nos criou para viver. Nós então realmente estaremos livres. E às vezes essa ruptura precisa ser violenta. Ela precisa realmente assim vir com força sobre nós. Para que nós realmente possamos entender que quando a luz chega, as desculpas perdem forças. Quando a luz de Jesus rompe sobre nós, tudo aquilo que parecia que a gente podia falar, Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Todas as nossas desculpas realmente, elas perdem força. Porque não é mais sobre o que aconteceu, mas é sobre o que Deus está a declarar nesse tempo. E o que Deus está a declarar é: estou fazendo algo novo. Tudo se fez novo. O tempo de chorar acabou. O tempo de ficar preso nas dores encerrou. E há um novo tempo para que nós possamos alcançar aquilo. E sabe, o tempo de justificar, realmente encerrou. Então, não há mais tempo para que nós permaneçamos no erro. Não há mais tempo para que nós permaneçamos na paralisação espiritual. Daquilo que a gente não quer romper, mas você sabe que existe um romper. Não há mais tempo para que a gente fique, sabe, queridos, muitas vezes a gente está na desobediência e a gente diz que está na desobediência camuflada de uma prudência. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos realmente que tomar muito cuidado, porque a desobediência disfarçada de prudência desagrada o coração de Deus. Luzes e trevas, como a gente viu ali em Gênesis, elas não coexistem. Da mesma forma, o novo de Deus não convive com argumentos velhos. Está na hora de encerrarmos. Só que, sabe, queridos, o Senhor falou tanto comigo sobre se não houver ruptura, se não houver realmente uma ruptura, não haverá uma verdadeira iluminação. Só que isso, para haver essa ruptura, exige de nós um posicionamento. E talvez esse ano, o que o Senhor mais espera de mim e de você é um posicionamento. Lá em Lucas fala sobre o ano aceitável do Senhor. Fala, quando realmente dava-se lá o ano do jubileu, dos 50 anos, que tudo ficava para trás, dívidas, as pessoas que estavam longe da família podiam voltar para a sua família, e era o ano aceitável do Senhor. E sabe, queridos, eu e você temos o privilégio de poder participar do ano aceitável do Senhor. Porque o que o Senhor espera de nós é um coração obediente àquilo que Ele tem nos pedido. Um coração realmente obediente àquilo que Ele tem falado para nós. E Jesus, Ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo.
Então, nós precisamos entender que o único que pode realmente fazer com que nós possamos romper e viver aquilo que Deus tem para nós, é quando nós deixarmos a luz entrar. Mas entrar profundo. Entrar realmente de uma maneira que você não tenha mais como coser. Nós realmente precisamos entender. E uma outra coisa que eu queria ler com vocês está em Marcos 1:10. Que fala realmente sobre o batismo de Jesus. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Aqui é mais uma vez, nós podemos ler na palavra que o céu, ele simplesmente não se abriu. Não sei como você pensa, às vezes eu pensava assim, nossa, eu consegui imaginar música tocando, anjos ali, mas aqui diz, romperam-se. Abriram com força, romperam-se, e a luz veio. E sabe, queridos, e nessa altura, Jesus, ele não ficou se debatendo para realmente ir ali, para se batizar ou não. Ele não adiou, ele não explicou. Mesmo quando João Batista falou para ele, não, quem sou eu? Não posso, não. Ele sabia que era preciso ele viver esse tempo. E a partir do momento que ele se submeteu, como qualquer homem carnal, de ser batizado, o céu rompeu sobre ele e ele nunca mais foi o mesmo. Depois desse dia, Jesus nunca mais viveu no anonimato. Você já imaginou o que será de mim e de você quando realmente nós permitirmos com que a luz do Senhor entre e rompa sobre aquilo que está nos prendendo? Ah, eu não sei, mas eu tenho grandes expectativas. Sabe, o verbo ali indica algo realmente irreversível. Não foi uma abertura temporária, foi um romper. É igual quando dizemos, não é? Que quando Jesus ressuscitou, ele rompeu o véu. Ele rompeu o véu. Esse véu nunca mais foi costurado. E hoje, eu e você temos livre acesso ao coração do Pai, porque esse véu foi rasgado. Então, é isso que o Senhor quer, né? É isso que Ele quer, porque sabe, queridos, quando há obediência no nosso coração, o céu responde. Amém? Vou falar de novo, gente. Quando há obediência, o céu responde. Quando há realmente, quando nós entendemos que não há mais tempo para desculpa, começa a manifestação do sobrenatural sobre nós. Aí não há mais o que faça com que isso não seja contínuo na nossa vida. Assim como em Gênesis, queridos, a luz permaneceu. Nunca mais a terra virou aquele caos. Nunca mais. Porque a voz de Deus rompeu a luz e separou a luz das trevas. A separação foi estabelecida e com isso a criação avançou. E assim também, como aconteceu ali com Jesus, como nós lemos em Marcos, o céu se abriu, o Espírito desceu e um novo tempo começou no ministério de Jesus. E assim, nessa manhã, é o que o Senhor está falando conosco. Sabe, o novo não começa com emoção, mas o novo começa com a permanência na luz. A partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que essa luz entra em nós, nós realmente precisamos entender que nós devemos permanecer. Não é um momento, mas é um estado espiritual. Vocês conseguem entender? Que quando realmente nós falamos assim, ok, o meu tempo acabou. Deus está falando essa manhã, querido, o seu tempo acabou. E eu agora, Deus, tenho urgência de fazer com que o meu tempo rompa na sua vida. Quantos querem viver isso esse ano? Ah, eu quero. Eu quero realmente, assim, talvez você tenha vivido. O ano passado, nós começamos a falar no ano sobre os sonhos.
Eu não sei aqui quantos fizeram no final do ano de pegar aquela lista e ver o que Deus fez, o que Deus não fez. Mas às vezes, era bom a gente ter parado para pensar um pouquinho. E analisado, mas enfim. A gente precisa realmente entender que é um tempo em que a gente tem que permanecer. E quando eu estava lendo sobre isso, eu vou pedir para o pessoal do louvor, pode vir. Quando eu estava lendo sobre o tempo de Deus, porque realmente, a gente, quando o ano acaba, e eu também estava, né? Orando e falando, Senhor, o que o Senhor tem para 2026? E quando o Senhor começou a falar comigo sobre urgência, sobre realmente Ele querer romper, sobre realmente ter tempo para todas as coisas, e que não adianta a gente, depois que as coisas já acabaram, a gente querer fazer com a nossa própria força, e querer brigar ali, às vezes, com algumas coisas. Deus começou a falar comigo sobre um novo tempo, sobre o romper da luz dEle, e o Senhor falou comigo que o tempo é uma oportunidade diária para fazermos a vontade de Deus para a nossa vida. Uau! Uma oportunidade diária. Queridos, não há mais tempo de nós deixarmos para amanhã aquilo que nós podemos decidir hoje. Não há mais tempo realmente para nós simplesmente falar, Deus, a vida que me leve, eu estou tão, sabe assim, eu estou tão bagunçado que eu não quero nem parar para pensar sobre o amanhã. Mas realmente a gente precisa entender que todos os dias nós temos uma oportunidade de entender, Senhor, o meu tempo acabou, mas o teu, Senhor, só está começando. O tempo do Senhor para nós, nesse ano, só está começando. Gostaria que você pudesse ficar de pé. Muitas vezes, né, o nosso erro é achar que nós temos tempo sobrando para permitir que a luz de Jesus rompa com aquilo que nos impede de viver a vontade de Deus. Mas sabe, queridos, essa luz já foi liberada há muito tempo. Essa luz que quer romper sobre nós, ela já foi liberada. O céu já respondeu ao nosso sim, amém? O céu já vê o teu coração. E Ele sabe realmente o que nessa manhã você está disposto a fazer. Sabe, queridos, hoje, nessa manhã, não é sobre o entender, mas é sobre o permanecer na vontade de Deus. É o permanecer naquilo que Deus tem para nós. É um tempo de vivermos em paz com quem nós somos, com o que nós temos, com as dores que carregamos. É realmente esse tempo de entender que aquilo que foi, já foi. E que Deus fará nova todas as coisas. Mas nós precisamos realmente permitir com que Deus venha e rompa de uma vez por todas com isso que tem nos impedido de viver o novo de Deus. Veja, eis que faço algo novo. Algo novo. Deus realmente quer fazer algo novo sobre nós. Nessa manhã eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, enquanto eles vão aqui ministrar um louvor. E eu realmente gostaria que você pudesse se colocar nesse primeiro culto do ano diante do Senhor. E talvez você realmente entenda que está na hora de permitir que Deus venha com uma ruptura. E que você permita de uma vez por todas a luz entrar naqueles lugares mais sombrios ou naqueles lugares mais escuros, aonde dói. Está na hora realmente de nós permitirmos com que essa luz venha e ela rompa. Está na hora de nós entendermos que o nosso tempo acabou, mas o tempo do Senhor começou.
que você possa agora fechar os teus olhos e realmente fazer uma oração sincera com o Senhor. E que você realmente possa levantar as suas mãos e possa falar assim: Deus, nessa manhã eu reconheço, Deus, o meu tempo acabou. O meu tempo de dar desculpas, o meu tempo de arrumar justificativas, o meu tempo de frustração, o meu tempo de ficar ali na dor, o meu tempo de viver no passado acabou. Eu entendo, Senhor, nessa manhã que o Senhor está construindo algo novo. E eu entendo, Senhor, que para que a luz entre e rompa, para que eu possa viver o novo, só depende do meu posicionamento. Só depende, Senhor, da decisão do hoje, para que eu possa viver um 2026 abençoado debaixo da Tua vontade. Que não seja mais feita a minha vontade, mas a Sua vontade. Assim como Jesus fez no Getsêmani. Ele estava ali, ele não tinha mais lágrimas, ele estava com tantas dores, ele estava com tantas frustrações. Mas ele chorou e ele falou: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas o que mais eu quero é fazer a Tua vontade, não a minha. E porque ele obedeceu, hoje eu e você estamos aqui. Porque ele falou: Senhor, eu digo não para o meu tempo. Eu digo não para as minhas dores. Eu digo não para as traições que eu sofri. Mas eu digo sim para a Tua vontade, para o Teu tempo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós podemos ceiar e fazer e declarar que nós somos um corpo. É por isso que nós estamos aqui, aonde o Senhor está a nos chamar para um novo nível de comprometimento com Ele em todas as áreas. Porque Ele quer romper o novo. Ele quer romper o novo em todas as áreas da nossa vida. Então nessa manhã eu gostaria realmente que você pudesse fazer a tua oração enquanto eles cantam esse louvor.